Amém, glória a Deus. Queridos, eu louvo a Deus pelo privilégio e a honra de poder ministrar a palavra dEle. E glória a Deus por você estar aqui, glória a Deus pela vida do pastor Júlio. Eu creio que quando ele trouxe essa campanha, eu creio que era um desejo do coração do Senhor. O poder da adoração. Eu estava orando a Deus e o Senhor começou a compartilhar algo comigo que eu quero trazer para você nessa noite. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Está escrito assim a palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Veio a minha mão do Senhor e Ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Diga assim: um vale cheio de ossos. Versículo 2, eu continuo. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Diga assim comigo: eram muitos, e estavam secos. Eu continuo. E disse-me: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Livro de João, capítulo 4. João, capítulo 4. Versículo 23, está escrito assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Feche os teus olhos, glorificando o Senhor. Eu quero orar com você nessa noite. Espírito Santo de Deus, eu reconheço o teu senhorio, me submeto ao seu pastoreio nessa noite, ó Pai. Eu me coloco aqui nessa noite, Senhor, como apenas um jumentinho, a qual o Senhor escolheu montar nessa noite. Aqui está a tua igreja, Pai. Aqui está o teu povo, aqueles que foram chamados, aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, ó Pai. Que nesta noite, Senhor, nós possamos entender, compreender a tua palavra, Pai. Que nesta noite o Senhor possa revelar os segredos do teu coração para cada um de nós, ó Pai. Desde já, ó Pai, eu peço que nenhuma desatenção, nenhum espírito que venha tentar roubar a palavra permaneça nesse lugar. Que o Senhor nos cerque com uma nuvem da tua glória, Senhor, com colunas de fogo, ó Pai. Aquele mesmo fogo que bradava naquele monte, no Monte Sinai, enquanto o Senhor falava com Moisés, que esse mesmo fogo esteja a bradar nessa noite aqui, ó Pai. E que as nossas mentes estejam, Senhor, atentas a tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, ó Pai. Espírito Santo de Deus, eu ainda creio que o Senhor é o mesmo Deus imutável. Eu creio em dons, eu creio em sinais, eu creio em prodígios. Eu creio, Senhor, em manifestações sobrenaturais, ó Pai. Eu creio que o Senhor quer fazer algo extraordinário na nossa adoração, Senhor, na nossa nação, através da adoração. Foi por isso que o Senhor colocou este tema no coração do pastor, para que nós pudéssemos entender o poder da adoração, ó Pai. Espírito Santo de Deus, eu já quero te glorificar por aquilo que o Senhor fará no nosso meio, porque o Senhor levantará no nosso meio homens e mulheres que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adorarão com toda a intensidade, com toda a sinceridade dos nossos corações, ó Pai. Não seremos como aqueles homens que somente louvam, adoram de lábios, mas o coração está longe, está distante de Ti, ó Pai. Não, Senhor. Nós seremos aquela geração como Davi, Senhor, que amava a Tua presença, amava estar na Tua presença, amava adorar, amava buscar-Te a Tua face, ó Pai. Que assim possamos ser nós nesta noite, em nome de Jesus, amém? Queridos, é interessante porque quando você começa a meditar na palavra, você, é uma particularidade minha, amém?
quando eu começo a meditar na palavra, existem alguns textos que eu mergulho dentro deles, mas existem alguns textos que eles saem da Bíblia e vêm para dentro de mim. E a palavra ela é linda, porque você não vai encontrar nenhum texto falando assim: Deus procura pastores, Deus procura evangelistas, Deus procura mestres. Mas você vai encontrar um texto dizendo assim que Deus procura adoradores. E glória a Deus porque você está aqui. Você está aqui, talvez você não entendeu ainda, mas você é um adorador. Você é uma adoradora. É que nós achamos que adorar é somente cantar. Cantar talvez seja o menor deles. Adoração é muito mais profundo do que isso. Adoração é algo que move você, é algo que toca os céus, é algo que você se entrega genuinamente, aquele momento que você rasga o seu coração. Adoração é algo muito mais profundo. E eu estava orando ao Senhor, e o Senhor começou a falar ao meu coração assim, que Ele está pegando aquele texto de 1 Coríntios, sabe, que diz assim: examine-se o homem, pois a si mesmo. Lembra que a gente usa na ceia? Mas nessa noite Ele vai inverter. Ele vai mostrar quem é você. Nesta noite Deus vai arrancar nossas máscaras. Nesta noite Deus vai mostrar a nossa essência. Nesta noite Deus vai mostrar quem é você de verdade. Nesta noite Deus vai quebrar a máscara. Porque tem pessoas do nosso lado aqui que a gente olha para elas, parece estar tudo bem na vida delas, mas só você sabe como está a sua vida. Só você sabe como está o seu interior. Só você sabe como a sua alma está gritando. Talvez você está desesperado, talvez você entrou aqui desesperada, esperando ouvir uma resposta de Deus. E eu louvo a Deus porque você está aqui. E eu louvo a Deus porque você vai conhecer um Deus que você nunca viu ainda. Você vai conhecer um Deus que se preocupa com você. Você vai conhecer um Deus nessa noite que é um Deus que tem todo carinho por você. É um Deus que não é esse Deus carrasco que o mundo dita, que o mundo diz, que alguns homens dizem. Não, é um Deus que te ama, é um Deus que conhece o teu particular, é um Deus que conhece a sinceridade do seu coração, é um Deus que te vê você quando você não precisa das máscaras. Deus procura adoradores. Só que Satanás, ele é astuto, ele sabe o poder da adoração. A Bíblia vai nos contar a história de um homem que ele teve a sua filha morta e ela morreu de uma maneira trágica. Ela morreu de uma maneira assim que quando a gente olha, a gente se assusta. Que se colocássemos nos dias de hoje, nos dias atuais, você iria se chocar. Eu estou falando daquele texto do livro de Juízes. Eu estou falando daquela mulher que teve a sua vida ceifada por aqueles homens. Depois você lê lá no livro de Juízes, capítulo 18, 19, 20 e 21. Eu vou resumir para você. A Bíblia diz que ela foi mutilada, separada, cortada em 12 pedaços. E o que eu acho lindo nesse texto é que a Bíblia vai nos contar assim que o primeiro pedaço ele vai ser entregue para uma tribo. Diga comigo assim: o primeiro pedaço, fala com uma voz profética, o primeiro pedaço vai ser entregue para uma tribo. Quem sabe o nome dessa tribo? Diga assim: Judá. Judá, fala forte, Judá. Sabe o que significa Judá? Judá significa louvor. Aquele que louva a Deus. Talvez existam algumas coisas na sua vida que foram tiradas de você e você está culpando Deus. E você parou de adorar. Você parou de louvar. Imagina comigo. Quando você lê a história, você vai ver que aquele homem, ele tinha um carinho, era a filha dele, era a única filha dele, e agora ele recebe um pedaço da sua filha morta. Em outras palavras, adorar quando as coisas não estão bem, adorar se o mundo está um caos, adorar quando o meu casamento não está bom, adorar quando o meu filho infelizmente está nas drogas, adorar quando a dificuldade financeira está batendo nas portas. Mas Deus entende você. Deus sabe que não é fácil, mas essa adoração é a adoração mais sincera que eu e você podemos prestar a Ele, porque ela é genuína, porque é a hora que você tira a máscara, é a hora que você desarma, é a hora que você mostra quem é você, é a hora que ninguém está vendo, é só você e Deus, é a hora que você rasga o seu coração para o Senhor e fala: Senhor, como te adorar se está faltando comida na minha mesa? Como te adorar, Senhor, se meu casamento não vai bem? Como te adorar, Senhor, se as coisas estão demolindo ao meu redor? Imagino eu que esse era o mesmo sentimento no coração daquele homem, daquele pai.
Mas a Bíblia vai nos dizer que aquele camarada, ele vai de tribo em tribo procurando um pedaço da sua filha, porque ele queria enterrar sua filha. E eu estava falando assim: Senhor, mas o que tem isso a ver com adoração? Aí o Senhor falou para mim assim: abre o livro de Ezequiel, eu vou mostrar como a minha igreja está, eu vou mostrar como a minha igreja se encontra. O texto que eu acabei de ler para vocês, Ezequiel capítulo 37, está contando a sua história, está contando a minha história, como eu e você se encontramos como adoradores. E veio a minha palavra do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. João 4:23 diz o quê? Que Deus procura adoradores que adoram em... Aí ele diz assim, ó, me levou em espírito. Deus está mostrando para mim e para você a verdadeira realidade. Nós estamos diante de uma cena também que é uma cena trágica. Imagina comigo uma cena: se você saísse aqui fora aqui e deparasse com um vale de ossos, mas são muitos ossos, você iria ficar chocado. Quem já teve a oportunidade de ver um caminhão de osso? Eu já vi. E é estranho, é esquisito. Já tive a oportunidade também, infelizmente, de ver muitos ossos humanos em captação de órgãos, quando eles vão fazer a captação dos ossos para doação também. É estranho. Mas pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque o inimigo, ele está colocando eu e você como um osso. Ele está dizendo para mim e para você assim, ó: você é só um osso, você não tem vida, não existe vida em você, não existe vida em você, não existe vida em você, não existe vida para os seus sonhos, não existe vida para os seus projetos, porque você é um osso. E o profeta, ele é tão lindo que ele disse assim, ó: aleluia, Jesus. E ele me fez andar ao redor deles. Vale de ossos. Pastor, por que o senhor está andando em frente ao púlpito? Eu estou simulando que o púlpito é o vale de ossos, e o profeta agora sou eu. E Deus está falando assim: ande ao redor dos ossos. Por que andar ao redor dos ossos? Eu perguntava para o Senhor. E o Senhor disse assim: porque eu quero mostrar a realidade de como você está, a realidade de como está o seu coração. Nós já não adoramos mais por sinceridade, nós adoramos por algo que Deus pode nos dar. Você não adora mais só porque Ele é lindo, maravilhoso, cheiroso. Não, você adora porque você quer um bom emprego. Você adora Ele porque você quer algo que Ele possa te dar. Nós não estamos adorando por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode nos dar. E Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: cuidado, osso. Cuidado, osso. Pastor, por que Ele mandou o profeta rodear? Porque Ele estava dizendo para o profeta assim: ei profeta, escuta, hoje você é um profeta, mas se você não vigiar o seu coração, amanhã você vai ser um osso. Porque o ego, a orgulho, a soberba, a vaidade corrói o homem, mata o homem. Você não é o que você é. Pastor, não estou entendendo nada, está meio estranho esse negócio de osso. Vou te explicar de uma maneira bem simples para você entender. Deus está dizendo para mim e para você assim: que o momento que você está vivendo agora, a fase que você está vivendo agora, não é o que Deus chamou você para ser. Você pode parecer um osso agora, você pode estar exposto, você pode estar sentindo vergonha da situação que você se encontra agora, mas Deus está dizendo para mim nessa noite, falar para você assim: se levante, toma uma posição, porque há poder na adoração. Às vezes a gente olha para a nossa situação e se enxergamos como um osso, incapaz, sem vida, seco, sequíssimos. Seco, não tem força, não tem ânimo, nada mais te motiva. Existem algumas pessoas que estão aqui no nosso meio nessa noite, estão pensando até assim: Deus, eu não aguento mais, não quero saber mais da minha vida. Talvez se eu tirar a minha vida vai ser mais fácil. Repreendo isso em nome de Jesus, repreendo esse pensamento em nome de Jesus, repreendo essa voz em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que você é osso, mas você tem valor. Você pode ser um osso sequíssimo, mas você tem muito valor para Deus. Aleluia, Jesus. E eram muito numerosos sobre a face do vale. Quantos ossos você tem encontrado? Só que como é que um osso vai avivar outro osso?
Como é que um osso vai avivar outro osso? Tem jeito? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque quando você encontra o seu irmão, em vez de você dar uma palavra para ele, para motivar ele, para falar, erguer ele para cima, você só sabe abrir a sua boca e fazer o contrário da adoração. Está difícil, é luta, é batalha, é guerra, é angústia, é tribulação. Você está falando isso e os demônios estão lá anotando. Eu vou fazer luta, eu vou trazer guerra, eu vou trazer tribulação, porque a palavra está saindo da sua boca. É uma semente e ela está gerando legalidade no plano espiritual. É por isso que o diabo não quer que você adora, porque quando você adora, você vai fazer assim: está difícil, Senhor. Glória a Deus, porque o Senhor está comigo, eu não ando sozinho, o Senhor está comigo todos os dias, até a consumação do século. Glória a Deus, porque a tua palavra é lâmpada, a tua palavra me conduz. Só que quando você é um osso, quando você é um osso sequíssimo, sem vida, sem expectativa, sem esperança, as palavras que saem da sua boca são palavras só de morte. Se você pegar um caderno, em nome de Jesus isso não vai acontecer, e marcar as palavras de derrotas que você fala durante o seu dia, você vai se assustar. A Bíblia diz que da mesma fonte não pode jorrar duas águas. Não pode. Da sua boca não pode sair palavra de bênção e maldição. Ou sai palavra de bênção, ou sai palavra de maldição. As duas não tem como. Só que tem uma coisa: você não é qualquer um. Você é um adorador que Deus está procurando. Você é uma adoradora que Deus está procurando. Vigia os seus lábios, vigia a palavra que sai da sua boca, muda o seu vocabulário. Sabe por que você fala isso? Às vezes você fala até inconscientemente. É porque osso sem vida gosta de ficar com coisas que não têm vida. A televisão, os filmes, as séries, o jornal, alimentando a sua mente, alimentando o seu inconsciente. Aí depois você quer adorar, aí não tem como adorar, porque você não tem vida, não gerou vida, você não orou, você não leu uma palavra, você não dobrou os seus joelhos. Mas eu sou osso. Mas Deus está falando para você: osso, escuta aqui, osso. Oh Jesus, eu falo: pastor, mas se eu sou osso, eu estou morto. Se eu sou osso, eu estou morto. Diga assim: se eu sou osso, eu estou morto. Mas Deus colocou uma condição no osso. Está escrito, não estou inventando não, está na Bíblia. Ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Ao soar da última trombeta, os ossos mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Você pode ser osso, pode estar morto, mas Deus está dizendo para você nessa noite: eu enviei um profeta como uma trombeta para tocar na sua vida, para você se levantar e ressuscitar. Ressuscitar os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos. Pastor, isso é heresia. Não é, está na Bíblia. E ele então me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Então me disse: toca a trombeta. Vou repetir. Não pegaram, Jesus. Filho do homem, porventura poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Então me disse: toca a trombeta sobre esses ossos. Oh Jesus, aleluia, aleluia. Você não vai morrer, seus sonhos não vão morrer, seus projetos não vão morrer. Porque você é um adorador, porque você é uma adoradora. Sabe por que Deus mandou o profeta rodear? Ele mandou o profeta rodear porque ele teria passar a seguinte mensagem para o profeta: ei profeta, hoje é osso, mas lá atrás cantava,
pregava, adorava, tocava como ninguém, dobrava os joelhos e intercedia, derramava o coração na minha presença. Hoje é osso, mas eu estou trazendo à memória aquilo que você é, e estou dizendo para você nessa noite: chegou o término, o tempo de ficar como osso. É hora de receber vida e ressuscitar, é hora de se levantar, é hora de se posicionar. Ossos secos, ouvi, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Sabe por que você está seco? Porque você ouve tudo e qualquer coisa, menos a palavra do Senhor. Você tem tempo para tudo e qualquer coisa, menos para o Senhor. Não tem como você ser um adorador se você não ouvir. Já parou para ouvir o coração de Deus? Já parou para perguntar para Ele? Já parou para dialogar com Ele, para conversar com Ele? Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que farei entrar em vós um espírito e vereis. Está seco porque está faltando o Espírito de Deus em você. Está seco porque está faltando você ter intimidade com o Espírito de vida. Está seco porque Ele não é prioridade na sua vida. Deus está procurando adoradores. Deus está procurando adoradores, pessoas que vão chegar perto de você e vão falar assim: está complicado as coisas. Você vai dizer: fique tranquila, vem cá, eu vou orar por você. Deus vai colocar uma shalom em você. Deus vai colocar uma paz, não uma paz como o mundo dá. Não, essa paz que o mundo dá é falsa. Essa paz que o mundo dá é passageira. Essa paz que o mundo dá, ela é momentânea, é como um remédio. Você toma e passa. Mas a paz que Jesus quer te dar nessa noite, ela é eterna. Ela vai tranquilizar você. Ela vai colocar você nos caminhos dEle. Só que o osso quer andar sozinho. O osso quer andar sozinho. Ei, não tem como você fazer nada para o Senhor sozinho. Ele diz assim, oh Jesus: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Ei, osso, não dá para andar sozinho. Você precisa do nervo, você precisa da carne, você precisa da pele. Pastor, o que quer dizer isso? Que você precisa ouvir a palavra do Senhor e entender onde você se encaixa no reino. Talvez você é a carne, talvez você é a pele, talvez você é o nervo, eu seja o osso. Nós precisamos uns dos outros. Nós estamos vivendo uma geração onde Satanás tem se levantado para você não adorar, porque quando você adora, você não tem vergonha, não tem medo de dividir. Quando você adora, se você tem dois, você dá um. Quando você adora, se você tem muito, você supre quem não tem. Mas nós estamos vivendo uma geração onde é osso sozinho, é a carne querendo andar sozinho, é a pele achando que é melhor que o nervo. Estamos vivendo uma geração onde estamos deixando os irmãos morrerem, os ossos expostos. Passamos de frente os ossos, e aquele osso está precisando de você, pele, mas você está se sentindo a bam. Oh Jesus, oh Jesus. 2 minutos eu termino. Eu falo, Senhor, você já parou para pensar porque que existe pessoas diferentes no nosso meio? Um gordo, magro, alto, baixo, calvo, cabeludo, cabelo marrom, azul, verde. Por quê, pastor? Porque uns são ossos, outros são carnes, outros são nervos, outros são peles. Mas quando a gente se junta, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? O verdadeiro tabernáculo.
Porque se a adoração fosse cantar, Zezé de Camargo e Luciano seriam os maiores adoradores do mundo, Chitãozinho e Chororó seriam os maiores adoradores do mundo. Quando eu digo que adoração não é cantar, cantar é lá no átrio. Cantar é lá no átrio. Depois vem o processo do louvor. Só que quando você entra no processo do louvor, você já reconheceu Jesus como o seu sacrifício na cruz. Você passou pelo altar de holocausto. Você está saindo do átrio, você está entrando agora no Santíssimo Lugar. E lá no Santíssimo Lugar você vai ter um encontro com a mesa, os pães da preposição, a palavra. Do lado esquerdo você vai ver o candeeiro, o Espírito Santo de Deus, para ter intimidade com Ele. Mais à frente, o altar de incenso, adoração. Ele está dizendo assim: você está saindo agora do nível do louvor, você está rompendo o véu e entrando agora na adoração, que é o Santíssimo Lugar. Lá você vai ter um encontro com a arca. Lá Ele vai te abrir a arca para você, vai te mostrar o maná escondido, as tábuas da lei, oh Jesus, a vara de Arão, oh Jesus. Mas nem todo mundo quer chegar nesse nível de adoração, sabe por quê? Me pergunte por quê, pastor? Porque você é osso, está caminhando sozinho. Porque você acha que agora você é melhor do que os outros, só porque Deus te deu um pouquinho, você acha que você é melhor do que o irmão do teu lado, o irmão da tua direita. Diga assim: ei osso, fala forte, ei osso, você precisa da pele, você precisa da carne, você precisa dos nervos, e precisa do Espírito Santo de Deus para você viver sobre essa terra. Por que que eu preciso adorar? Porque quando você adora, Deus entra na batalha por você. Quando você adora, Deus fala assim: ei, agora é comigo. Quando você adora, as coisas que podem aos seus olhos parecerem impossível, Deus diz assim: o possível você fez, que foi cantar e louvar. Adorar agora é comigo. Quando você adora, Deus dá ordem aos anjos a teu respeito. Quando você adora, a palavra que você começou lá no átrio, agora ela se torna vida, e Deus começa a mover os céus a seu favor. Deus está nos chamando para sermos uma igreja que adora. Deus está chamando eu e você para voltarmos à essência da adoração. Deus está chamando eu e você para passarmos mais tempo com Ele, para rompermos com o átrio, para rompermos com o lugar santo e adentrarmos o Santíssimo Lugar, as águas mais profundas que Ezequiel profetizou. Chega de águas nos artelhos, chega de águas na cintura, chega de águas nos ombros, é águas profundas. Pastor, por que eu preciso adorar? Porque existe um monte de osso que está morrendo, e eu e você não estamos fazendo nada. Pastor, por que eu preciso adorar? Porque quando você adora, você quebra o teu coração. Quando você adora, você quebra o orgulho, quebra a soberba, quebra a vaidade. Você vai entender que você é apenas osso, 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 que o mundo olha e despreza, osso que as pessoas não acreditam, osso que as pessoas não dão valor. Mas o Pai, Ele olha para você e diz assim: eu vejo não só um osso, mas eu vejo um corpo completo, o osso ligado com carne, ligado com os nervos, ligados com a pele, ligados com o Espírito Santo, que vai fazer um reboliço sobre essa terra. Aleluia! Se coloque de pé em nome de Jesus, eu quero orar por você. Oh Espírito Santo de Deus,